Irmãos, o ano de 2025 é um ano, e nós estamos falando sobre a série de maturidade. Pode deixar o título, Nanda? Nós estamos falando sobre uma série de mensagens sobre maturidade. E eu creio que o ano de 2025 será um ano onde nós vamos amadurecer. Eu quero amadurecer enquanto pai, eu quero amadurecer enquanto filho que sou, eu quero crescer de uma maneira da minha mentalidade, eu quero crescer da minha maneira física, não engordar, irmão, mas não tem como. Mas eu quero cuidar do meu corpo esse ano, e eu tenho feito tudo para isso. Semana passada nós falamos sobre que a promessa é o meu plano. O nosso plano para esse ano é a promessa de Deus. Se nós queremos crescer, é necessário que muitos momentos, se você quiser anotar essa mensagem, irmão, eu falei com alguns irmãos antes da gente começar, anote essa mensagem que vai ser, irmão, vai ser fundamental para esse ano na sua vida. Se eu quero crescer, é necessário que alguns momentos da minha trajetória eu deva abraçar o processo da dor. Porque se eu quero uma mudança, é necessário que eu sofra uma dor. Por exemplo, o atleta que quer correr no final do ano na maratona, você acha que ele não vai correr o ano inteiro e vai chegar lá na maratona e vai começar a correr, do nada, sem preparo? Sim ou não, Casa? Vai? Não. Mas se ele quer correr no final do ano, o que ele vai ter que fazer? Se preparar. Vai ter que deixar seus músculos, ele vai sentir dor nesse processo. Ele vai sentir dor nesse processo. Se eu quero me adaptar a uma nova empresa, no início eu vou ser como um desconhecido. No início eu vou sentir talvez a dor da rejeição. Mas conforme vai passando, eu vou amadurecendo, e ali eu vou ser lapidado. Existe uma história, não sei se é um fato verídico, que uma vez Michelangelo, para quem não conhece Michelangelo, aquele grande artista, estava esculpindo ali uma das suas grandes obras de arte. E ele estava batendo ali, arrancando algumas lascas, e alguém chega para Michelangelo e fala assim: rapaz, o que é isso que você está fazendo? Que eu estou vendo só você tirando lascas dessa pedra. Ele fala: eu estou libertando um anjo. Eu sei que nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu sei que nós somos chamados a sermos herdeiros, somos chamados a sermos filhos de Deus. Só que Deus está fazendo exatamente isso com você essa noite. Ele está arrancando lascas para que você possa crescer em virtude, em nome de Jesus. Deus está libertando o melhor de você mesmo. Existe um grande clichê que muitos ouvem, que Jesus te ama do jeito que você está. Eu concordo com essa frase. Jesus te ama como você está. Mas pensa comigo, se você é imagem e semelhança do Criador, não seria melhor Jesus te transformar muito melhor do que a maneira que Ele te encontrou? Para que você se torne o plano, para que você se torne perfeito aos olhos dEle. Então, se Jesus me ama como eu estou e como eu sou, na verdade eu preciso deixar que Deus me lapide, que Deus abra o meu coração e me transforme, para que eu me torne a melhor versão de mim mesmo. A mudança, se ela não te desafia, ela não vai te mudar. A mudança que requer maturidade, se ela não traz um desafio para a sua vida, ela nunca vai te transformar. Vamos ler o texto de 1 Tiago, para que você possa entender, e eu estou com muita expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer hoje na nossa vida. Nós vamos continuar com a história de Josué, que nós iniciamos na semana passada, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão
que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos. E eu quero abrir um parênteses aqui, e uma licença poética para explicar o contexto teológico dessa palavra, que ele diz assim, no entanto a perseverança deve ser uma ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e maduros, ou seja, íntegros, sem que lhes faltem coisa alguma. Apenas até aí, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós louvamos o teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer aqui, mas que o Senhor traga alegria aos corações, que o Senhor, Pai, possa destampar os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e dizemos mais uma vez, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a esse lugar, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, faça barulho a Ele, vamos lá, aleluia. Irmãos, através dessa carta de Tiago, irmão de Jesus, se você não sabe, e é um dos livros que eu posso te indicar, sendo um dos melhores livros se você quer começar a ler a Bíblia. Se você quer começar o estudo da Bíblia, comece sobre o livro de Tiago, é fundamental. Tiago escreve sobre uma perseverança, e uma perseverança que produz maturidade, uma perseverança que produz algo que deixa o nosso coração íntegro. E algo que nós podemos entender é que Tiago diz que o fato de nós passarmos por provações, iremos ter perseverança. O fato de passarmos por provações é o fato que nós iremos amadurecer. Toda transição, toda maturidade, é passada por uma transição, e toda transição há uma provação. Deus nos testa todos os dias através de provações, para que nós possamos amadurecer. Uma criança, quando está na sua fase de começar a andar, e hoje nós vamos apresentar o Theo ao Senhor aqui, mas o Alexandre vai saber disso. Te preparas, Alexandre. Quando uma criança, o Lucas é o melhor exemplo que eu posso dar. Ontem eu vi a Luísa. Irmãos, parece que foi ontem que a gente estava apresentando a Luísa, parece que foi ontem que a Camila estava grávida. E ontem eu estava vendo a Luísa andando para um lado, andando para o outro, entregando copo e tal. Mas quando a Luísa começou a aprender a andar, eu tenho a plena certeza que muitas vezes que o Lucas quis que ela evoluísse, ela sentou no chão, chorou para que o Lucas pegasse ela. E muitas vezes nós temos que dizer não aos nossos filhos, porque nós queremos que eles andem. Muitas vezes os nossos filhos dão birra quando menorzinhos, bebês, querendo que a gente faça algo por eles, mas que é algo que eles têm que fazer para que eles possam evoluir. E muitas vezes Deus faz exatamente isso conosco. Nós reclamamos, nós choramos, Senhor, mas por que o Senhor não abre as portas do céu? Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, por que o Senhor está me testando tanto? Mas o Senhor, Ele fala para você, eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça. Irmão, anote isso que eu quero te falar nessa noite. Sabe de uma coisa? Deus, Ele reserva as suas tarefas mais difíceis para os seus servos mais confiáveis. Eu acho que você não entendeu isso. Deus, Ele reserva as tarefas mais difíceis aos servos mais confiáveis. Se Deus confia em você, Ele te reserva tarefas difíceis. Lembra do jovem rico, quando ele fala, Senhor, eu quero te seguir. Jesus está caminhando, e aquele jovem, ele seguia as leis de Moisés, aquele jovem era temente a Deus, e de repente ele fala, Senhor, eu quero te seguir, o que eu tenho que fazer? Muito bom. O que você tem feito? Eu tenho seguido as leis de Moisés, eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado minha mãe. Olha, que beleza. Agora faça o seguinte, pegue todos os seus bens, venda eles, doe tudo aos pobres, vem e me segue.
E a Bíblia diz que aquele jovem, sabendo tamanha a sua riqueza, ele se encheu de tristeza. Porque Deus, ele não confia em nós qualquer coisa. Ele confia em nós os maiores pesares para testar o nosso coração e forjar a nossa vida. Sabe, a gente tem vivido essas últimas semanas, essa última semana, todos os dias nós temos vindo aqui à casa e orado, durante 12 dias. Dá tempo, se você ainda não participou de nenhuma oração, dá tempo de você continuar conosco. Amanhã nós estaremos aqui, até dia 19, todos os dias, de 8 às 8h40 da noite, nós estamos ficando aqui. E nesses dias, primeiro eu me surpreendi o tamanho, a quantidade de pessoas que estão vindo, mediante o ano passado, que nós começamos com poucas pessoas. Mas esse ano, quando eu vi todas as pessoas vindo, ajoelhando, orando, sabe, ontem o Bruce ministrou uma palavra maravilhosa para nós, o Alisson ministrou uma palavra maravilhosa, eu não tive a oportunidade de acompanhar o Lucas, mas eu creio que foi uma palavra maravilhosa, cada dia sendo abençoado. E quantos de nós, muitas vezes, procrastinamos, e falamos, eu não preciso disso, o pastor já disse que meu ano é abençoado, o pastor já me falou tantas coisas. Irmão, mas se você não der um passo adiante, Deus não pode fazer nada por você. Lá em julho, maio, acontece alguma adversidade, você diz, mas porque eu não fui na oração? Irmão, mentira, não tem nada a ver. Mas talvez se você tivesse vindo, o seu coração estaria forjado. Não é algo supersticioso, mas é algo que diz o quanto o meu coração está disposto à prova. A prova, a persistência, a perseverança. Irmão, se eu quero algo, eu preciso perseverar. Eu tenho um primo meu, que fazem mais de 10 anos que ele estuda para ser juiz. 10 anos ele está estudando para ser juiz. E eu tenho um tio meu, que estudou durante 12 anos para ser juiz. Hoje, ele é um homem de renome nacional. Mas durante 12 anos ele persistiu nos seus estudos para que ele chegasse na melhor performance dele mesmo. E nós queremos de uma maneira rápida que as coisas aconteçam. Nós vemos a internet e queremos nos basear da maneira que nós vemos a internet. E aí nós chegamos à transição. Nós chegamos ao momento onde Deus quer transformar nossa história. Josué, nós falamos na semana passada sobre Josué, e Josué para mim é um dos personagens favoritos da Bíblia, porque Josué, ele cai de paraquedas no ministério de Moisés, e de repente Josué se torna o líder do povo judeu, na transição para a terra prometida. E hoje nós vamos focar nos textos de Josué capítulo 2 do capítulo 5, onde nós vemos, e nós vimos semana passada na verdade, sobre duas promessas que Deus fez a Josué. Não te deixarei, vamos lá casa, não te deixarei e nem te abandonarei. Sede forte e corajoso. Hoje nós vamos ver sobre a transição, e eles estão chegando ali perto da Canaã. E Josué é tão interessante nessa história, porque se você conhece a história de Moisés, eu creio que a maioria das pessoas aqui sabe que Moisés foi aquele cara que parou na frente do Mar Vermelho, bateu o cajado, o mar se abriu. E a unção de Deus que estava sobre a vida de Moisés também estava sobre a vida de Josué. Porque nós vamos ler nesse capítulo que Josué está atravessando e eles chegam diante do rio Jordão, um dos rios mais antigos do mundo. E de repente o rio Jordão começa a se abrir, a se secar, para que o povo de Israel possa passar com seus pés limpos. Eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 5, verso 10. Josué 5, 10, nós vamos ler esse texto. E hoje eu quero falar sobre 3 desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida, em nome de Jesus. O relógio até festejou com a gente aqui, ó. Vamos lá, Josué capítulo 5, versículo 10. Abra sua Bíblia comigo, quantos abriram, digam amém.
Aê. Está escrito assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães, diga comigo, pães, sem fermentos e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já que não havia maná para os israelitas, já que não havia mais maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Desafios que Josué passou, e eu quero falar sobre o primeiro desafio, sobre a vida de Josué, que pode transformar a nossa vida, e nós vamos enfrentar esse ano, e eu quero que você esteja muito atento sobre isso. Desafio número 1, o desafio do hábito. Diga comigo, hábito. Presta atenção, se você não sabe, o povo de Israel, quando sai do Egito, eles percorrem um caminho durante 40 anos, um caminho que talvez em semanas eles teriam cumprido. Só que devido à teimosia e ao pecado do povo, Deus permite que eles fiquem andando em círculos durante 40 anos. Deus faz uma outra promessa ao povo de Israel, dizendo: olha, vocês, pais, mães, avós, vocês não vão pisar na terra prometida, apenas o filho de vocês irá pisar na terra prometida. Crianças, presta atenção, crianças que nasceram no deserto, crianças que nasceram no meio desses 40 anos, crianças que nasceram no deserto, mas foram forjadas como guerreiros. Algo que nós temos que entender esse ano, que aonde você começou, nem sempre é aonde você vai terminar. Quantos creem nisso? Talvez você tenha começado no deserto da sua vida, mas nem sempre vai ser aonde você vai terminar. Se nós somos forjados no deserto, eu creio que Deus tem a terra prometida para nós. Em tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. E aquelas crianças que foram nascendo se tornaram guerreiros, se tornaram homens e mulheres, povos valentes. E Josué e o seu povo estão atravessando o Rio Jordão, e o fluxo do Rio Jordão. Eles estão ao redor daquela terra prometida, eles estão já podendo contemplar a terra prometida. Abra agora, preste bem atenção no que eu vou te falar. A Bíblia nos fala que Deus foi tão misericordioso com o povo de Israel, que durante o dia, eles caminhavam no deserto, Deus enviava uma nuvem. Nós que somos pobres mortais, que entendemos um pouco de geografia, vamos saber que uma região de deserto, ela é muito quente durante o dia, e muito fria durante a noite. Então durante o dia, no calor exorbitante, Deus mandava uma nuvem, e à noite Deus mandava uma coluna de fogo, para que o povo não sentisse frio. E a Bíblia fala também que o Senhor enviava um maná do céu. O maná era o alimento daquele povo. Deus enviava o maná do céu, para que eles tivessem alimento todos os dias. Por que Deus enviava o maná do céu todos os dias? Porque eles não podiam plantar no deserto. Não existia tecnologias como hoje, né? O ano retrasado eu tive o prazer de estar em Tel Aviv e conhecer todo o deserto ali da Judéia em volta, e as pessoas fazem irrigação no deserto via gotejamento. Foi o documentário que a gente foi gravar, e é impressionante, irmão. Você está andando no deserto de carro durante horas, de repente você vê uma plantação de bananeira, de repente você vê uma plantação de laranja, umas laranjas desse tamanho, irmão, coisa absurda. Porque hoje as pessoas conseguem fazer isso, mas naquela época eles não tinham capacidade, nem estrutura, nem infraestrutura para plantar. Então Deus mandava o maná para que eles sobrevivessem, para salvar a vida deles. Só que a partir do momento
que eles começam a entrar na terra prometida, a partir do momento que eles começam a ver uma terra que emana leite e mel, o que Deus faz? Agora vocês plantam, agora vocês colhem, agora vocês produzem o próprio alimento de vocês. Uma coisa que eu quero que muito, irmão, você coloque sobre o seu coração: o maná era um milagre, sim ou não? O maná era um milagre, e eu quero que você coloque isso sobre o seu coração. Milagres são para nos salvar, milagres não são para nos sustentar. Veja que todos os milagres que Jesus fez, Jesus anda sobre as águas. Quantas vezes Jesus andou sobre as águas? Uma vez. Foi para quê? Salvar os discípulos. Mas para sustentar a fé deles, Jesus não fez nada. Quando nós vemos Daniel na cova dos leões, Deus faz uma vez o milagre. De quê? Fechar a boca dos leões, para que não comam a Daniel. Mas o tempo todo Deus sustentou a vida de Daniel através de vários milagres? Não. Porque o Senhor, Ele caminha em prol da nossa vida, mas aonde você pode fazer, Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você amadureça. Existem pessoas que são viciadas em milagres, pessoas que descobrem, tem um profeta em tal lugar, eu vou lá ouvir uma profecia, falaram que tem um cara que cura todo mundo, eu estou indo lá assistir o cara. Irmão, o milagre do Senhor, Ele já se estabeleceu na nossa vida, a partir do dia que Ele soprou o fôlego de vida sobre nós. Milagres são para salvar, não para sustentar a sua vida. Nós somos tão imaturos, que pedimos a Deus para fazer coisas que nós mesmos podemos fazer. 2025 vai ser o ano que eu vou perder 20 quilos. Ninguém comemora junto comigo, gente. Ô, irmão, vocês têm que incentivar, cara. Eu vou perder 20 quilos, mas eu não vou na academia. Tem gente que quer isso. Eu vou à academia, eu vou malhar, irmão. Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim. Irmão, quantos currículos você já mandou? Nenhum, pastor. Porque Deus é onipotente, onisciente, Ele pode tocar o coração de alguém. Safado é você. Pastor, tô solteiro. Deus vai me mandar uma mulher maravilhosa. Irmão, sem desodorante, ninguém vai chegar perto de você. Irmão, se você não se cuidar, com essa cara, com esse shape de tanquinho cheio de roupa para lavar, ninguém vai chegar perto de você. Se você não chegar numa pessoa e falar, irmã, podemos orar junto? Ninguém! Deus, Ele não faz algo que você pode fazer. Esses dias para trás eu vi na internet, Rodrigo vai amar essa, vi na internet um pastor que orava e as pessoas emagreciam. Eu estou tentando achar o paradeiro desse pastor ainda, porque eu estou pensando em ir atrás dele. Pode ser uma causa, mas o pastor orou, a irmã emagreceu. Eu acho que ela estava murchando na hora. Deus com unção do emagrecimento. Que loucura. Deus da Herbalife, Deus Ozempic. Cara, você que não acorda cedo e vai correr, você que não acorda e vai fazer alguma coisa, não fecha a boca para você ver não, você vai continuar do mesmo jeito. Deus quer te dar uma terra para você cuidar e não ser dependente de milagres. Ninguém quer ser dono de uma terra aqui, irmão. Deus quer te dar uma terra para te abençoar e não fazer você dependente de milagres. Então o primeiro desafio nosso é entender do habitat. Entender que aonde nós estamos colocando o nosso pé, nós precisamos nos adequar. Mas agora, um novo local sobre a vida de Moisés, e o maná cessou para entrar o novo. Eles precisam ter maturidade. Irmão, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino.
agora que sou homem, homens, cadê os homens, gente? Aê. Agora que sou homem, agora que vocês são mulheres, tá vendo? As mulheres sempre têm esse poder. Mas agora que sou homem, tenho que pensar como homem. Ah, Deus não fala comigo, Deus não me abençoa, Deus não faz nada. Irmão, você está pensando com mente de menino, de moleque. Ah, mas olha, eu estou indo na igreja, nossa, mas eu não sinto uns arrepios. Irmão, nem deve, se você sentir arrepio, você me procura no final que eu quero orar por você. Tem coisa errada nessa história. Ah, eu estou indo na igreja, nossa, eu não sinto algo transcendental na minha vida. Irmão, você está aqui para aprender. Você está aqui para que Deus forje em você o melhor de você mesmo. Você está aqui para que você aprenda a plantar e a colher na sua Canaã. Nós precisamos maturidade. O segundo desafio, e eu quero que você anote comigo, o segundo desafio que Deus manda a Josué, e Deus falará conosco esse ano, é o desafio da verdade. Diga comigo, o desafio da verdade. Josué chegando aos arredores daquele lugar, Josué começando a caminhar para a sua terra prometida, de repente ele dá de cara com algo chamado muralha, uma cidade chamada Jericó. Josué estava todo empolgado, agora estou entrando na terra prometida, 40 anos passaram, agora vai dar tudo certo. De repente tem uma baita de uma muralha na frente deles, uma baita de uma muralha que talvez poderia ter desanimado eles. Algo que eu quero que você entenda, não é porque você tem uma promessa, não significa que você não terá problemas. Fala para quem está do seu lado, não é porque você tem uma promessa, fala para ele aí, não significa que você não vai ter problemas. Abra comigo Josué capítulo 5, versículo 13. Josué 5,13, vamos lá. Diz assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa e nem outra, respondeu aquele homem. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do Senhor respondeu: tira a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. Assim Josué fez. Josué vagando pelo acampamento, ele vê um homem que era Deus, e ele exige uma resposta direta. Calma aí, você está lutando com a gente ou contra a gente? Ô Deus, você está comigo ou você está pela capivara da minha sogra? Você está comigo ou você está com a minha ex-esposa? Você está comigo ou você está com o meu chefe? Você está comigo ou você está com o inimigo meu de trabalho? É tão interessante porque Josué toma uma flechada no seu coração, porque o Senhor fala com ele assim: eu não sou com você e nem pelo seu inimigo. Josué reflete e fala assim: opa, calma aí, então o que é você? Eu sou o Senhor dos exércitos. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Quem que a gente vê essa mesma frase? Moisés, sarça ardente. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você consegue perceber que aquilo, a unção de Deus que estava sobre a vida de Moisés, agora refletindo sobre a vida de Josué, as mesmas ordens, as mesmas palavras. Josué, ele sabia que estava do lado certo, mas ele queria saber a verdade. Sabe algo muito imaturo que nós temos? E eu falo isso com toda a convicção para homens e mulheres aqui nessa noite.
é uma atitude imatura todas as vezes que nós não reconhecemos que nós estamos errados. Você conhece alguém assim? Que no meio de uma discussão nunca está errado? Não precisa cutucar a pessoa do seu lado. Em uma discussão na sua casa, homens e mulheres, quem sempre está certo? E nunca sabe pedir desculpa. E quando você pede desculpa, quando a pessoa pede desculpa, você fala assim: Jesus, amanhã é o apocalipse. Nunca ouvi essa pessoa pedindo desculpa. Algo muito imaturo da nossa parte é não saber pedir desculpas e não reconhecermos que somos errados. Somos certos, perfeitos em tudo. Eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor trabalho, eu tenho a melhor família. Eu sou bom em tudo, irmão. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Acho que Deus está me permitindo para que vocês vejam um anjo. Pessoas que não são amadurecidas ao ponto de reconhecerem os seus erros. Casal, presta atenção comigo aqui. Durante muito tempo eu tive problemas no meu casamento com relação a isso. Hoje, quando nós iniciamos uma discussão, e existem discussões no meu casamento, irmãos? Lógico que existe, eu sou ser humano, cara. Quando a gente está tendo uma discussão, e aí a Janaína, quando eu vejo que ela não vai ceder, eu chego para ela e falo: meu bem, você me desculpa, eu estava errado, mas eu falo no momento calmo, irmão. Não vai falar isso no momento de estresse, vai tomar uma tamancada na cabeça. Mas eu chego: meu bem, sempre, amém, estamos bem. Quando ela vê que eu estou do outro jeito, ela chega depois: amor, eu acho que deu errado aqui. Mas foi um senso comum. Quer ter um casamento abençoado, irmão? Amadurece. Para de agir como uma criança, como um adolescente de 15 anos na sua época de namoro, onde você sempre é o certo, onde sempre a sua esposa tem que ceder, onde sempre seu marido tem que ceder para você. Fala a Deus ou não? Amém. Fala a Deus, igreja. Hã? Para de viver como uma criança. 2025 é um tempo de amadurecimento. E como eu posso amadurecer? Com uma autoconsciência. A autoconsciência é a consciência, é a ciência de eu entender as minhas fraquezas, de eu entender que eu sou forte, mas eu também sou fraco, é eu entender que eu sou errado, que eu não sou perfeito, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de pessoas, que eu preciso de amigos que possam me ajudar. Eu não sou bom, eu não sou uma pessoa perfeita, eu preciso de Deus. Autoconsciência é eu entender que quando eu dobro os meus joelhos eu falo: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador. Você lembra daquele cara que estava no templo? Tinham duas pessoas do templo, o sacerdote, e tinha um pecador, e o sacerdote batia as mãos, olhava para os céus e falava: Senhor, eu sou um homem bom, eu sou um cara respeitável. E tinha um cara do lado de fora que batia a mão sobre o seu peito, e Jesus fala que ele falava assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, eu não mereço a sua presença. Qual desses Deus se agrada mais? Daquele que se arrepende, daquele que reconhece que não é perfeito. Aqui Deus ele confronta Josué dizendo a verdade para ele: nem do seu lado, nem do outro. A pergunta que não devemos fazer a nós mesmos é: de que lado eu estou? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: estou do lado de Deus? Quantos aqui estão do lado de Deus? Amém? Porque se eu estou do lado do Senhor, Ele vai me dar estratégias. Se eu estou do lado do Senhor, eu vou ser assim como Moisés. Irmão, Josué, Moisés, tantos outros estavam do lado de Deus, e Deus deu estratégias sobre a vida deles. Cristianismo não é sobre realizar a minha vontade, a vontade de uma igreja. Cristianismo é sobre realizar a vontade de Deus.
Se você se apega a realizar a vontade de uma igreja, se você se apega a realizar a sua própria vontade, me desculpe, irmão, mas você não é um cristão de verdade. Mas se você se preocupa a realizar a vontade de Deus, você sim é um cristão. E aí nós vamos por último desafio que Deus manda sobre a vida de Josué: o desafio da obediência. Diga comigo, o desafio da obediência. Vamos lá, vamos ler o último texto, Josué capítulo 6, versículo 2 ao 5. Abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia, abra comigo. Diz assim: então o Senhor, eu estou lendo a versão NVI, diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos, Josué. O seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um uma trombeta, um chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e aos sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Irmão, Deus dá uma ordem específica a Josué. Irmão, você está indo para uma guerra. Você está indo para uma guerra. Aí você fala: Deus, me dá uma estratégia dessa guerra. Aí Deus fala para você: ó, seguinte, você leva a arma, mas você não vai usar a arma. Faz o seguinte, leva uma trombeta também com você. Tá, vou levar uma trombeta, Deus, mas que horas que eu vou tirar meu arco, minha flecha? Não, você não vai usar arco e flecha. Leva agora com você um chifre de carneiro também. Beleza, chifre de carneiro, Deus, vamos levar um chifre de carneiro, e aí eu vou pegar minha lança e vou tacar. Não, você não vai usar a lança não. Leva também um pessoal do coro que vai cantar. Ó, um pessoal do coro. Ah, então Deus vai mandar uma bola de fogo, vai explodir tudo. Não vou fazer isso não. Só leva e marche durante 7 dias. 7 dias. No 7º dia, você vai dar um grito. Todo mundo vai gritar, e eu vou derrubar essa muralha. Deus, você está me mandando para uma guerra, aonde eu vou tocar um chifre de carneiro, umas trombetas, vamos gritar e uma muralha vai cair? Irmãos, sabe quando você descobre que você é obediente a algo? Com 2 aspectos. O primeiro aspecto, quando você faz algo que você não gosta. Alguém te pede e você faz algo que você não gosta. O segundo é quando você faz algo que você não entende por que você está fazendo. A obediência não é sobre, muitas vezes, você vir ao culto e cantar. Você vir ao culto, ouvir a palavra, isso não é obediência. A obediência é eu entender o que Deus manda eu fazer, e assim eu farei, mesmo que eu não entenda. Se Deus manda eu parar meu carro e orar para uma pessoa no meio da rua, eu vou parar meu carro, vou orar para uma pessoa no meio da rua, do nada, porque eu não entendo. Eu lembro que alguns anos atrás a gente estava andando no shopping Uberlândia um dia, e a gente estava caminhando, e a Ananda pegou no meu braço e falou assim: papai, eu quero orar por aquela menina que está sentada ali. Aí na hora eu pensei: meu Deus, minha filha endoidou. Aí eu falei: vai lá, Ananda, se Deus mandou você orar por ela, vai lá e ore. A Ananda foi lá, eu falei: Janaína, vai junto, vai que acontece alguma coisa, você tá junto. E a Janaína foi, ficou meio de longe. A Ananda agachou do lado daquela menina, perguntou se podia orar por ela. Aquela menina começou a abrir o coração para ela, e as duas começaram a orar ali. A Ananda orou pela vida dela, porque nós entendemos o que é uma obediência a Deus. Deus fala de uma maneira que eu não entendo, mas eu estou disposto a obedecer, porque eu sou servo, porque eu entendo que Deus pode todas as coisas. Cristianismo é sobre uma obediência que não entendo porque eu estou fazendo o que Deus está mandando eu fazer.
Mas 2025 eu vou fazer, porque eu sou obediente ao Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Sabemos que sempre os planos de batalha de Deus são diferentes dos nossos. Em meio a guerras e a lutas, nós queremos tomar tantas atitudes. Quando alguém faz algo para te atacar, e você tem a rede social nas suas mãos, fala que você não pensa em fazer aquela postagem indireta. Tudo que eu tenho Deus me deu, não estou nem aí para você invejosos. Hashtag partiu maturidade. Ou quando alguém fala algo com você e você tem um poder acima daquela pessoa e você fica louco, eu vou chegar e eu vou... Porque nós temos a imaturidade de querer fazer os nossos planos. Mas o que Deus fala para você? Não precisa falar nada. Eu vou tocar o coração dela, eu vou tocar o coração dele, eu vou transformar essa vida. Irmão, entenda uma coisa: quem convence o coração do homem é o Espírito Santo de Deus, não são as pessoas. Coloca de uma vez por todas isso na sua cabeça. Ninguém convence o coração de ninguém e que realmente seja transformado. Quem convence a transformação de dentro para fora é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que transformou a minha vida e quer transformar a sua história. O plano de batalha do Senhor sempre será diferente do nosso. Você pode estar perdido porque você não quis seguir uma estratégia do Senhor. Talvez você esteja no seu quarto relacionamento porque você não quis ouvir a estratégia do Senhor. Talvez a sua carteira de trabalho esteja toda carimbada porque você não quis ouvir uma estratégia do Senhor. Mas o Senhor está te dando uma estratégia nessa noite e Ele quer que você ouça de todo o seu coração. Quantos aqui estão com os ouvidos abertos a ouvir a estratégia de Deus aqui nessa noite? Se Deus manda caminhar 7 vezes, não caminhe 6, caminhe 7. Se Deus manda você marchar, então marche. Deus manda aquele povo marchar calado, e eu quero terminar falando isso. Deus manda aquele povo marchar calado. Pastor, 6 dias eles marcharam calados, 6 dias eles ficaram calados. Você sabe por quê, irmão? Porque a muralha não era o problema deles. O problema deles era uma arma pequena chamada língua. Esse é o nosso maior problema, língua. Nós falamos demais, nós reclamamos demais, nós ofendemos demais. E algo que eu tenho aprendido todos os dias com Deus é que quando eu sinto que eu ofendo uma pessoa, ou quando uma pessoa chega para mim e fala: pastor, eu me senti ofendido com aquela situação, ou algum amigo chega para mim: Thales, eu me senti ofendido, eu estou pronto a pedir perdão. A nossa língua é uma arma. Eu vejo no olhar de algumas pessoas da própria casa às vezes, que sentem ódio no seu coração, sentem prazer em falar das pessoas, sentem prazer em destruir as pessoas através da língua. Só que Deus manda que você marche calado. Nessa trajetória você não precisa palpitar na vida de ninguém, irmão. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua história, você tem que cuidar da sua família. Você não tem que cuidar da família do fulano que, olha, nossa, mas o filho, nossa, tadinho, se desviou, ai, que pena, nossa, era um pai tão descabiciado. Cuida da sua vida, irmão. Cuida da sua vida, porque Deus está cuidando de todos nós. E se a nossa língua continua sendo uma arma de ataque, nós nunca seremos uma igreja madura. O propósito dessa série de mensagens é criar uma maturidade nessa casa, para que nós possamos viver os próximos 20 anos, 15 anos, seja lá quantos anos for, de uma maneira madura na presença de Deus. Uma igreja que seja pegada em Cristo, não em crises. Uma igreja que seja pegada na palavra de Deus, não na palavra de homens. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer esse ano, 2025, é ficarmos quietos e marchar a terra prometida. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: não pare de marchar. Vai lá, irmão, fala para quem está do seu outro lado, fala para ele: não pare de marchar. Não pare de marchar.
Não pare de marchar, casa voadora! Não pare! Deus tem a terra prometida te esperando! Deus tem o melhor para você! Deus cessa hoje o maná para que você possa colher o melhor do fruto da terra que Ele está te enviando. Deus está te chamando a uma transformação. Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!